Glorificado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. E nós vamos aqui fazer uma live sobre batalha espiritual. Vocês que aí estão entrando, que Deus abençoe, que vocês possam compartilhar esta live com outras pessoas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos aqui meditar um pouco sobre batalha espiritual, sobre o que é uma fortaleza espiritual, o que é uma batalha espiritual, guerra espiritual. Uma manifestação de intercessão é normalmente chamada de guerra espiritual. Nós estamos vivendo cada dia guerras espirituais constantes. Deixa eu ver quem está aí. Gomes aí. Anabelle, Geralda, Margarida, Maria das Dores, Kevin, que Deus abençoe. Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson, teólogo. Então, pessoal, nós vamos ler em Efésios, capítulo 6 e o versículo 12. Efésios, capítulo 6 e o versículo 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pô, gente, que coisa, vai sair o som lá de fora. Então, meus queridos, nós precisamos estar preparados a todo instante, a todo momento, porque a guerra é em nível espiritual. Não temos que lutar contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. No Novo Testamento, o modelo do Novo Testamento para a guerra espiritual é justamente quando nós entramos no mundo espiritual e vamos guerrear com oração. Lázaro, que Deus te abençoe. Santos, que Deus te abençoe. Santos Oliveira. Quando nós intercedemos, nós entramos em uma guerra no campo espiritual, que é um campo minado. Não é na realidade fácil quando nós decidimos viver uma vida de oração e buscarmos a presença de Deus. José Roque, que Deus abençoe. Santos Oliveira está aí. E a principal forma de nós lutarmos na realidade é quando nós nos revestimos das armas espirituais que fala Paulo ao livro de Efésios. Jesus e os apóstolos, eles falavam diretamente aos demônios que habitavam numa pessoa endemoniada, ou em outras palavras, aos espíritos incorporados naquelas pessoas. E o Senhor, ele nos deu autoridade. Quando nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, vamos ver aqui o que nos fala sobre isso. Em Lucas, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 9, capítulo 10 de Lucas, capítulo 9 diz: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios e para curarem enfermidades. E também enviou-os a pregar o evangelho do reino de Deus. A todos vocês que aí estão entrando, pessoal, que Deus abençoe. E em Lucas, no capítulo 10,
Disse: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou à sua frente de 2 em 2 em todas as cidades e lugares onde deveriam ir. E eles foram na autoridade, saíram na autoridade, no poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus era com eles. A promessa da presença de Cristo era algo muito real, para que eles não fossem desprovidos de autoridade e poder. E essa autoridade e poder, ela foi dada para a igreja. Nós temos esta autoridade dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e nós devemos acreditar que nós estamos em uma guerra espiritual muito grande, mas o Senhor está conosco. Essa batalha espiritual, gente, nós vemos aí alguns componentes presentes nessa batalha espiritual, que são as fortalezas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, diz: pois as armas da nossa milícia não são terrenas, ou seja, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. O que é que o nosso adversário, o nosso inimigo, a antiga serpente, o enganador, o astuto, deixa eu ver quem está aí, Pedro Henrique, Deus abençoe. O que é que ele faz? Colocar em nossa mente que o mal não existe. Na realidade, o mal é a ausência de Deus. Quando Deus está em nossas vidas, o mal não pode prevalecer. Mas existem fortalezas enormes. Uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras, que não está de acordo com a verdade. E aquela fortaleza, ela vai sendo criada em nossa mente e vai afetando todo o nosso ser, e nós vamos criando uma plataforma para não acreditarmos na atuação da maldade. Mas a maldade está presente no mundo, no coração das pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho. Quem está aí? Clotilde, Sérgio, Santina, Antônio Oliveira, Deus abençoe. Quando não temos o conhecimento do Evangelho, que Evangelho significa boas notícias, boas novas, nós temos que proclamar liberdade aos cativos através das palavras do Evangelho. Porque a missão da igreja é justamente esta: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fábio Gomes, Arthur, Deus abençoe. É a nossa missão, deve ser a nossa missão. E essas fortalezas espirituais, elas são fortíssimas. Há 3 tipos de fortalezas. Fortalezas da mente, que prendem as pessoas em maneira de pensar, em um estilo, conforme a sua maneira de pensar, e um estilo de vida pecaminoso. O inimigo ataca em nossa mente. Por isso que Paulo, ele nos dá um conselho para que nós possamos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente e pensarmos nas coisas celestiais, pensarmos nas coisas de Deus, nas coisas de cima, e não nas coisas da terra. Essas fortalezas, elas vão sendo criadas em nossa mente, e nós vamos fugindo daquilo que Deus quer para conosco, porque Deus quer o melhor para todos nós, Deus quer o melhor para cada um de nós. E essas fortalezas, elas vão atuando em nós de maneiras que a nossa mente fica cauterizada. O que é que nós precisamos? Nós precisamos da arma espiritual da palavra,
ler e estudar a palavra, ter comunhão com a palavra de Deus, porque Jesus, no Monte da Tentação, venceu a Satanás com a palavra. E nós vamos vencendo com a palavra de Deus. Uma outra fortaleza muito forte são fortalezas culturais, ou valores da nossa sociedade que estão de acordo com o sistema que não pertence a Deus. Existem coisas que nós não podemos aceitar. Existem coisas que nós não podemos participar. As fortalezas culturais são acordos elas estão de acordo com os valores satânicos que pelejam e que lutam contra a vontade de Deus. A Bíblia diz: ai de vós, ó terra, lá no livro de Apocalipse, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gente, mais do que nunca, essa batalha espiritual, ela é muito visível. Sempre ela foi visível, porém agora muito mais. E a primeira batalha espiritual ocorreu justamente no lugar de perfeição, que quando houve rebelião no céu, e Satanás se rebelou contra Deus e puxou um terço dos anjos. E eles foram jogados aonde? Jogados à terra. Satanás, ele anda solto no planeta Terra, os seus adeptos, muito embora que a Bíblia fala que os piores demônios estão aprisionados, né? E muito obrigado vocês que estão aí, Mateus, curtindo aí a live, participem com outras pessoas. Essa guerra espiritual, ela é muito forte. E fortalezas cósmicas, que são potestades e principados demoníacos nos ares, são anjos demoníacos ou hostes de demônios. E Efésios 6,12 diz que a nossa carne não é contra seres humanos, mas contra esses principados. Os principados demoníacos, eles estão organizados. A organização demoníaca, ela é muito forte. E o que é que nós podemos ver com isso? Nessa organização dos demônios, nós temos espíritos territoriais, comandantes territoriais, que comandam situações, comandam territórios, comandam ruas. E nós temos a palavra de restauração para essas pessoas. Nós temos a palavra de vida eterna. Nós precisamos exercer a nossa missão, sabendo que a nossa milícia, a nossa luta, ela é em nível espiritual. Não deve ser a nível carnal. E a doutrina dos demônios, demonologia, é pouco difundida na igreja, porque as pessoas não falam. Mas nós precisamos conhecer o nosso adversário. Há muitos livros explicando sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. É de suma importância o estudo desta matéria, demonologia, para que você possa entender a atuação do inimigo, como ele faz, como ele ataca as pessoas, porque o mundo espiritual é uma realidade. João Guilherme, Maria, Flor, José Raimundo, é uma realidade pessoal. E é no nível espiritual. É necessário que o crente conheça a organização do reino das trevas, como eles atuam no coração humano, como eles atuam na esfera humana. E Jesus, ele veio para libertar os cativos. Jesus, ele veio com autoridade e poder do Espírito Santo. A unção do Senhor, o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, porque ele veio com uma missão de libertação, com uma missão de cura, com uma missão para expulsar demônios. O que é que nós observamos na palavra de Deus? Esses anjos caídos, quando foram criados por Deus,
eles eram dotados de livre-arbítrio para livremente eles servirem a Deus. Mas depois que achou iniquidade no querubim ungido, que é Lúcifer, uma terça parte dos anjos se corromperam e se rebelaram contra Deus. Logo, o que é que acontece hoje? Toda maldade que acontece no mundo espiritual é a luta dos demônios e de Satanás, o chefe, o líder, para destruir o ser humano, para destruir a pessoa. E as pessoas tendem a seguir a maldade, tendem a seguir o mal. E nós temos os vários nomes mencionados nas Escrituras: espíritos imundos, espíritos malignos, demônios, seres espirituais maus, seres dotados de poder do mal. Esses seres, eles possuem intelecto, eles possuem força, eles gritam, eles imploram, e a quantidade de demônios é numerosa, muito forte. Vamos ler Apocalipse capítulo 9. Apocalipse é o último livro do Velho Testamento. Em Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 13, vamos ver aqui, versículo realmente é o versículo 13. Ao 19. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, foram soltos. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Os que cavalgavam tinham couraça de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Pois o poder dos cavalos estava na sua boca e cauda, porque sua cauda era semelhante de uma serpente, havendo nela cabeças com as quais causavam dano. O que é que nós observamos aqui? Nós observamos aqui a descrição, na realidade, como são esses seres espirituais atuando aí para uma grande batalha espiritual, para uma grande guerra espiritual. E a quantidade deles realmente é numerosa. São espíritos desprovidos de corpo, mas são capazes de possuir corpos humanos. Uma legião deles, cerca de 6.000, traz a possessão de um homem gadareno. E nós vemos em Marcos, no capítulo 5, versículo 9. Como até também sobre os animais. Marcos 5, 12 e 13. E a organização desses anjos, pessoal, caídos, obedece a uma hierarquia, porque eles constituem um reino espiritual. Vamos ver quem está aí. Leandro. Deus abençoe a todos vocês. Constituem um reino espiritual. E nesse reino espiritual, o que é que nós temos? Estar preparados com as armas espirituais para lutarmos contra eles. Os principados são a primeira classe que ocupa posição mais elevada. Nós temos aqui várias referências bíblicas. As potestades espirituais agem para influenciar as nações e os povos para praticarem toda sorte de maldade. Príncipes quer dizer líderes que comandam outros demônios. As hostes espirituais indicam que eles vivem na escuridão. Mateus capítulo 8, versículo 12. Essa classe tem o poder de produzir possessão, assegurando-se da vida das pessoas.
É muito triste nós vermos as pessoas possuídas por essas entidades. E a atuação demoníaca, ela é diversificada. Ele se opõe contra os propósitos de Deus, contra a vontade de Deus. O querubim que se tornou em Satanás foi criado perfeito. Nós vemos isso no livro de Ezequiel, no capítulo 28, 15. Ele foi criado com perfeição, extrema sabedoria. E ele disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então vocês observem aí que o pecado que houve no céu, no lugar perfeito, justamente foi o orgulho. Eu quero ser, semelhante. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E Ezequiel enfatiza justamente a sua origem, enquanto que o profeta Isaías o chama de estrela da manhã, que tratava mais da sua exaltação. Portanto, meus queridos, nós estamos em guerra espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual muito forte e nós precisamos vencer a todo instante. A todo momento nós precisamos vencer essa guerra espiritual. E eu quero dizer uma coisa para você, que o plano de Deus é destruir a fortaleza espiritual. É destruir as fortificações espirituais. Como que essas fortificações, elas irão ser destruídas? Quando eu busco a vontade de Deus. Quando eu me desdobro em oração. Quando eu me dedico a uma vida de obediência. Obediência à palavra do Senhor. Quando eu digo: ó Deus, seja feita a tua vontade. E essas fortalezas espirituais que nós enfrentamos, ela realmente é muito forte. Não é nada fácil. E Satanás, ele não se dá por vencido, ele não se dá por derrotado. Quando ele não consegue de uma forma, ele busca de outra forma. É por isso que quando nós estudamos batalha espiritual, nós precisamos entender a atuação dele na vida das pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, que o Senhor Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. E como ele veio para destruir as obras de Satanás, nós estamos acobertados pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos acobertados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá a garantia de que o Senhor está conosco, de que nós não estamos sozinhos, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quando Paulo ele escreveu essa passagem, ele usou figuras familiares daquela época, figuras do contexto da época. Os romanos frequentemente atacavam fortes cilicianos construídos por piratas. E a palavra fortalezas, usada por Paulo nesse texto, foi a mesma palavra usada para os fortes construídos pelos piratas para roubar e pilhar o povo. E uma fortaleza espiritual é um padrão de pensamento. As nossas emoções, as nossas ações. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se alguém está gostando, pode dar um joinha aí, pode dizer ok, pode contribuir também. E o adversário, ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas em Cristo nós temos o poder de destruir as fortalezas do adversário. E como é que nós podemos fazer isso, gente? Nós vamos desenvolvendo a nossa vida em comunhão com o Senhor, nos conformando, com a imagem de Jesus em nós. Ele está dentro de nós, Ele está em nossas vidas e nos deu o poder para destruirmos essas fortalezas
em nome de Jesus. Que nesta tarde você possa compreender que Deus te chamou para uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual você vai vencer através da oração. A oração, ela é uma grande arma para destruir essas fortalezas. E nós temos que decidir como vamos orar, como vamos servir a Deus. A oração nos equipa para obras maiores. Ela é uma arma poderosíssima, porque quando nós oramos, nós dependemos de Deus. Quando nós oramos, nós dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. E a Bíblia declara claramente que o propósito eterno de Deus para a nossa vida justamente foi criado bem antes, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. E o desejo do coração de Deus é que nós nos tornemos iguais a Jesus, amando, perdoando, ajudando, consolando, restaurando, levando vida para as pessoas. E isso nos leva a uma arma muito forte na guerra, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá autoridade. Autoridade. Eu vos dei autoridade. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele começa a habitar em nós. Agora nós temos esse poder e essa autoridade que o Senhor nos dará a cada instante, a cada momento. Se você está passando por lutas espirituais, por batalhas espirituais, leve cativo todo o pensamento. Paulo, grande apóstolo, escreveu: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 2, e o versículo 2. Todos nós temos acesso a tudo que precisamos para destruir as fortalezas, porque nós temos acesso ao santuário, a entrar no santuário de Deus. E terminando aqui, meus queridos, quando nos voltamos para Deus em oração, nós descobrimos força, nós descobrimos poder, e a força do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E as paredes das fortalezas tendem a serem destruídas. Ok? Portanto, meus queridos, meus lindos, minhas lindas, vamos acreditar que o Senhor está conosco, nos dando poder, nos dando autoridade. O Senhor nos deu a autoridade para destruirmos esse tipo de fortaleza. Terminando aqui em Marcos no capítulo 16, nós vemos aqui a palavra do Senhor nos dizendo: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Observe aqui que estes sinais são para os crentes que acreditam, que creem. A fonte do poder do crente em meu nome é no nome de Jesus. A fonte do poder está em você exercer o nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós faríamos até maiores obras. Deus está contigo, Deus está comigo, não vamos temer a nada, vamos estar acobertados à sombra do Altíssimo, habitar na sombra do Onipotente, né? O Salmo 91, é preciso habitar na sombra do Onipotente. Você está habitando, você está vivendo, qual o tipo de fortaleza que você está enfrentando? Saiba que Deus... Nasser Shaban, que Deus abençoe. Castelli, que Deus abençoe. Nanda, que Deus abençoe. Santina Oliveira. Qual o tipo de fortaleza que você está enfrentando? Estamos em guerra espiritual. Eu não estou falando de guerra física, guerra corporal. Eu estou falando de guerra no mundo espiritual. E o Senhor nos deu o poder e a autoridade. O Espírito Santo que está comigo, que está contigo, vai te dar sabedoria para que você possa vencer
todas essas batalhas, todas essas guerras. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, é a arma que destrói toda e qualquer fortaleza do inimigo. A oração, orando em todo o tempo. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, possa te guardar de uma forma toda especial. Isabel Padilha, que Deus abençoe. E te dá discernimento do mundo espiritual. Estude sobre demonologia. Estude sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Tem bons escritores. Leia a Bíblia. Tenha comunhão com a palavra de Deus. E aí Cristo vai te fortalecer a cada dia. Que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma maravilhosa para a honra e para a glória do nome do Senhor